Aleluia, glória a Deus. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de muita alegria estar, pela primeira vez aqui nessa igreja, pela primeira vez que essa missão de estar ministrando a palavra do Senhor. É um grande compromisso. Aqueles que puderem, pode estar sentado, pode ficar à vontade, a gente está na casa do Senhor. Depois de um bem-vindo desse aqui, não tem como não voltar, né, irmãos? Você tá doido. A gente fala, seja bem-vindo em nome de Jesus, cantou um louvor aqui, você tá doido, não tem como não querer não voltar não, né? É impossível. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito alegre e dizer para essa igreja que vocês são lindos demais, velho. Tem tempo que eu não estou no culto desse jeito, tão alegre, os irmãos animados, sorridentes, só bênção. O bispo falou aqui que vai ser bênção, eu creio que já está sendo, irmão. Eu, por mim, sinceramente, se eu voltasse para casa depois de um momento desse de louvor, de adoração, para mim estava bom demais, demais. Se a gente pudesse passar o tempo todo louvando a Deus aqui, ia ser um momento de muita experiência e grande experiência, como está sendo nessa noite. Amém? Amém. Eu queria dizer para o pastor, Rafa, que eu me sinto privilegiado, irmãos, por estar contribuindo com vocês aqui, tanto no louvor, um pouquinho que eu sei ali, eu vou ministrando, um pouquinho que eu sei aqui também eu vou ministrando. A gente tem que ser assim, na vida de assembleano é assim. O cara tem que tocar, tem que pregar, tem que dirigir. Vida de assembleano é desse jeito, Mas Deus tem dado essa missão para nós e por onde a gente passa, o que a gente pode estar contribuindo, a gente sempre está contribuindo para o crescimento da obra. Que a gente não enxerga, placa de igreja. Na verdade, o reino é um sozinho. Quem divide a igreja, na verdade, é os homens. Mas a palavra, o ministério, o evangelho é um só. E eu faço parte desse ministério com vocês. Amém? Irmãos, antes de continuar, eu vou tomar uma água nessa xícara aqui, não é porque eu estou com sede, não. É porque quem me conhece, dos irmãos, só o pastor Rafa teve lá uma vez, ministrou uma palavra juntamente com a pastora também, uma palavra muito boa, abençoada aos nossos corações, e nada mais, nada menos retribuir a vocês, como esteve lá, nós estamos aqui também cooperando com os irmãos e cooperando também neste culto maravilhoso, nessa festa grandiosa que está desde ontem. Ontem eu estava aqui também, uma bênção maravilhosa, os louvores, a palavra sensacional, A gente tem absolutamente certeza que o Espírito Santo ele se faz aqui presente, irmão. Não tenho sombra de dúvida que o Espírito Santo ele comanda essa igreja. E eu fico muito contente por poder contribuir com os irmãos, por poder estar ministrando a palavra aqui junto com vocês. Eu sou de Minas, como falei, extremo Minas, é quase Bahia, por isso que meu sotaque é assim. Alguns estão rindo, não é nem porque o que eu falo é engraçado, é porque o jeito que eu falo é meio engraçado, Alguns começam a achar que é feito baiano, mas não é baiano não. Encostado na Bahia ali, no extremo norte de Minas, mas Deus me deu essa oportunidade de estar aqui, nessa grande São Paulo, podendo pregar e ajudar os irmãos nesse grande evangelho. Amém? Irmãos, eu queria falar de uma pessoa aqui que eu considero demais. A gente está aqui, na verdade, pela igreja, é pelo Senhor, fazendo a missão do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que dá honra a quem tem honra. Graças a Deus, esse homem aqui, esse menino, é uma pessoa, eu chamo ele de minha pedinha, porque tem sido uma pessoa, assim, extremamente um irmão para mim. E eu quero fazer menção disso, faço questão de falar isso. É o irmão que Deus tem dado para mim. E hoje vocês estão vendo ele essa bênção aqui, pastor, mas não era desse jeito, não. Esse homem era dificultoso. E eu falo isso, irmão, já estou começando a pregar aqui, amém? Já estou começando a pregar. Esse homem, eu convidava ele para a igreja com dificuldade, ia um dia, daqui a pouco ia de novo, falei assim, bora para a igreja, moço, hoje não tem como não. E dava uma desculpa, arrumava outra desculpa e tal, e bebendo, imundão e tudo. Eu falei, meu Deus do céu, esse homem não vai firmar não. Mas graças a Deus firmou, irmãos. Talvez você está pregando para pessoas que você vai achar que, moça, esse homem aqui não tem jeito não. Essa mulher aqui, meu Deus do céu, leva para a igreja todo dia, desculpa. Meu irmão, continua orando, irmãos. Que da mesma forma que ele firmou, esse que você também está convidando, essa que você está orando, também vai firmar em nome de Jesus. E quando eu cheguei aqui, que eu vi ele abrindo o culto, orando, ministrando a palavra, eu falei, você está doido, moço. Misericórdia. Eu chamo ele para ir para a igreja, na verdade agora ele está me evangelizando. Trem tremendo, irmãos. Glória a Deus, eu fico muito contente por isso. Sem mais delongas, eu queria também apresentar minha esposa que tem me acompanhado, minha esposa Nájila, essa mulher bonita, tem me ajudado na minha caminhada. Se não fosse ela, eu não estaria aqui, Se não fosse as mulheres, nossa, pastor, nós não teríamos chegado nessa situação. Mas também temos que dizer que também se não fosse nós, elas também não teriam chegado nessa situação que elas estão hoje, Temos que ser sinceros.
Mas Deus tem nos abençoado grandemente, tem sido bênção um na vida do outro, tem tido crescimento um para com o outro. Irmãos, aqueles que puderem abrir a sua Bíblia mais uma vez, no tema, né, que os irmãos decidiram, em Hebreus 9, capítulo 13, versículo 14. Hebreus 9, 13, 14. Já foi lido aqui, mas eu queria fazer menção da palavra do Senhor mais uma vez. Dizer também para o grupo também, né, dos homens, dos varões, que o congresso está muito lindo, muito maravilhoso, em tudo. Vocês não pecaram em nada. A blusa, o uniforme, tudo perfeito. O louvor, então, sensacional, irmãos. Eu nunca vi, porque eu me lembro, eu nunca entrei na igreja para ver um coral de homem igual desses aqui. Eu, sinceramente, eu achava que eram os 300, viu? Os 300 de Gideões. Eu falei, misericórdia, que homens com vozeirão igual esse. Tudo afinado, tá de parabéns, irmãos. Muito lindo mesmo, muito, muito top o que a gente viu aqui nessa noite e na noite passada. Amém? Acompanha comigo, diz assim a palavra do Senhor. Ora, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam santificados, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Esse versículo termina falando uma coisa muito interessante. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, irmãos. O Deus que nós servimos não é um Deus morto, é um Deus vivo. É um Deus vivo. É um Deus vivo. Aleluia. Quando eu peguei esse tema, eu pedi a Deus uma orientação, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E nessa noite eu quero ser bem breve, vou ser bem rápido com os irmãos. Minha palavra, eu tento ser rápido, ser bem objetivo o máximo que eu posso, né? Mas eu tenho certeza que, da mesma forma que o Espírito Santo falou no meu coração, vai falar no coração de cada um de vocês. Eu queria compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração para nós transmitirmos nessa noite. Quando a gente começa a falar do sangue de Jesus, antes mesmo de começar a falar do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro, eu queria falar primeiramente do nosso sangue. O que o nosso sangue traz para o nosso corpo, o que o nosso sangue é capaz de trazer para o nosso corpo. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o sangue é a vida. No sangue está a vida. Se a gente vê, talvez uma pessoa sofre um acidente e tem uma perfuração. E talvez por conta daquela perfuração ela começa a perder muito sangue. E naquela perda de sangue, pelo motivo de perder muito sangue, aquela pessoa chega ao óbito. Então, a importância do nosso sangue, nós conseguimos chegar à conclusão que sem o sangue nós não conseguimos ter vida. Sem o sangue nós não conseguimos viver. Nós precisamos do sangue para poder ter vida. O sangue é um nosso corpo que não pode faltar. É essencial para o ser humano, é o sangue. E muitas das vezes, quando a gente começa a entender a importância do sangue, o valor do sangue no corpo humano, a gente começa a compreender que sem o sangue nós não teremos vida. E muitas das vezes, se a gente pegasse, não precisa perder o sangue todo do corpo, mas se por um acaso a gente fazer um torniquete, quem é da saúde vai entender o que eu estou falando, acho que também todo mundo vai entender. Se a gente fizer um torniquete num membro, né, nosso, ou seja na perna, ou seja no braço, e aquele torniquete ficar por muito tempo, impedindo assim a circulação do sangue no órgão, em poucos instantes, em poucos momentos, a gente vai ter a perda daquele órgão. Seja a perna, seja o braço, a gente começa a perder. Por quê? Porque o sangue é o que gera o oxigênio. O sangue é que leva o alimento que o órgão precisa. O nutriente que o órgão precisa é o sangue que leva. Então, quando a gente coloca alguma coisa impossibilitando que o sangue chega naquele determinado órgão, impossibilitando assim dele chegar, em poucos instantes, aquele órgão morrerá. Entendendo sim a importância do sangue humano, eu queria trazer para vocês nessa noite a importância então do sangue de Jesus. Há uma grande importância do sangue humano no corpo humano, mas também há uma importância do sangue de Jesus no corpo de Jesus, que é a igreja. Se da mesma forma os corpos humanos não conseguem ter vida
sem o sangue, da mesma forma a igreja não consegue ter vida sem o sangue de Jesus. Se um membro não compartilhar do sangue de Jesus, em poucos instantes ele morrerá. Porque da mesma forma que o sangue leva o oxigênio, o sangue leva o alimento, Jesus também, o sangue de Jesus nos traz o oxigênio, o sangue de Jesus é o que nos traz o alimento. Então eu começo a entender que se estamos de pé hoje, é pelo sangue de Jesus. Se hoje teve um congresso, é pelo sangue de Jesus. Se a igreja consegue glorificar, é pelo sangue de Jesus. Se a gente consegue louvar o nome de Jesus, é através do sangue de Jesus. Se estamos de pé hoje, é pelo sangue de Jesus. Se a igreja até hoje está com as portas abertas, é pelo sangue de Jesus. Não tem como viver o corpo de Jesus, que é a igreja, sem o componente que é o sangue de Jesus. Da mesma forma que somos carentes do nosso sangue, a igreja no todo ela é carente do sangue de Jesus. Precisamos do sangue de Jesus para prosseguir. Precisamos do sangue de Jesus para continuar. Precisamos do sangue de Jesus para mantermos de pé. É pelo sangue de Jesus. Esse sangue que foi falado aqui nessa noite, que foi derramado na cruz do Calvário. Sangue precioso é o sangue de Jesus, irmãos. Entendendo então a importância do sangue de Jesus na igreja, eu queria ser bem breve e compartilhar com os irmãos. O sangue de Jesus tem diversas qualidades, diversos atributos. Mas eu queria compartilhar com os irmãos um dos atributos do sangue de Jesus, que é a purificação dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Através do sangue do Cordeiro nós somos limpos, purificados, transformados como a neve, limpos, purificados através do sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus não somente traz a vida para nós, mas também é o sangue que purifica, é o sangue que transforma, é o sangue que purifica, nos purifica dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Quantas e quantas vezes, talvez pela conta das nossas atitudes, do nosso falar, do nosso comportamento, nós sujamos as nossas vestes. As nossas vestes são puras, são limpas, mas muitas das vezes nós sujamos as nossas vestes. Mas o sangue de Jesus está pronto para poder trazer a purificação sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, igreja. Há poder no sangue de Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 ou 9, vai dizer que se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão um com Ele, e o sangue de Jesus nos purifica. Não é pelas nossas obras, não é pelo nosso comportamento, mas é o sangue de Jesus que nos torna limpo. Tem uma frase muito interessante que eu queria trazer nessa noite, que diz: a igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Na verdade é exatamente isso. Pessoas que chegam limpo, pessoas que chegam sujo, mas saem limpo. Eu não sei como você chegou nessa noite, talvez angustiado, talvez olhando para suas vestes e vendo a sujeira que o pecado trouxe. Mas eu quero te apresentar nessa noite o sangue de Jesus, que tem poder para poder perdoar qualquer pecado. O sangue que tem poder para poder tirar qualquer mancha das nossas vestes. Olha o que Isaías vai falar. Embora os seus pecados sejam como as escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Bruno, talvez você não está falando porque Jesus perdoou o pecado, porque o sangue dele nos purifica, é porque você não tem noção do meu pecado, você não tem noção da condição que eu estou aqui nessa noite. Eu não tenho noção, eu nem quero saber, irmãos. A única coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que, independente da forma que você está, o sangue de Jesus tem a capacidade de poder te purificar e te tornar limpo. Não há nada nas nossas vestes que não possam ser lavados e remidos pelo poder do sangue de Jesus. A Bíblia vai falar que o sangue, ele nos purifica, o sangue, ele nos limpa. E o sangue de Jesus, ele não nos limpa somente hoje. O sangue de Jesus estava disponível para nos limpar ontem. O sangue de Jesus está disponível para nos limpar hoje. E o sangue de Jesus estará disponível para nos limpar amanhã. Mas espera aí, Bruno, se todo tempo, a todo momento o sangue de Jesus está disponível, então vou pecar demasiadamente? Não, de forma nenhuma, irmãos. Quem compreendeu o poder do sangue de Jesus não vai sair pecando demasiadamente. O que João vai falar para nós? Filhinhos, não pequeis.
A primeira coisa que ele fala é: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, se pecar, há um advogado justo e fiel. E interessante de tudo é que o advogado justo e fiel está aqui nessa noite, irmãos. O advogado justo e fiel está presente aqui nessa noite, pronto para poder perdoar os nossos pecados, pronto para poder lavar as nossas vestes e nos tornar limpo como a lã. Aleluia! E quando olhamos para esse texto de Isaías, ele fala sobre duas coisas, sobre a neve e sobre a lã. Eu começo a entender, há duas coisas. A neve, ela vem do céu. E a lã, ela sai de dentro para fora. Há uma santificação, irmãos, que não vem de nós, que provém de Deus. A santificação que vem como a neve, que ela cai do céu, que nenhum homem é capaz. Mas há uma santificação também que vem de dentro de nós. Não adianta querermos atribuir apenas para o Senhor a importância de estarmos limpos. Temos também que entender que nós coparticipamos com o Espírito Santo e com o sangue de Jesus. Se da mesma forma Ele tem o poder de nos tornar limpo como a neve que vem do céu, nós também temos a capacidade, diante do mover do Espírito Santo, de continuar nos tornando limpo como a lã, daquela santificação que vem de dentro para fora. E que cada dia mais nós possamos continuar andando nessa santificação, sendo purificado pelas vestes, sendo purificado pelo sangue de Jesus, sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz por cada um de nós. É o sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia! Esse é o sangue que foi derramado na cruz por cada um de nós. E nessa noite eu queria te dizer que por conta da disponibilidade desse sangue, que nós não venhamos pecar demasiadamente, mas que possamos entender o que João nos diz, que é: filhinhos, se pecares. Há uma diferença no se e quando. Em Mateus, Jesus vai falar: quando orares, entre no seu quarto e feche a porta. Ou seja, o quando nos dando o entendimento de que você vai orar. Agora o se é se pecares. Eu espero que você não peca, mas se. Há uma diferença, irmão, entre o se e entre o quando. Mas que possamos viver no quando. E possamos orar, continuar em oração, a igreja continuar em oração. Mas se porventura pecares, lembra que há um sangue disponível para lavar as nossas vestes. Aqui não tem ninguém perfeito, irmãos. Aqui tem pessoas imperfeitas atrás de perfeição. O único perfeito que andou nessa terra foi Jesus. E é por isso que nós seguimos Ele, bispo. Nós seguimos um homem que passou por essa terra e foi perfeito. Jesus reúne os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. E um dos apóstolos, um dos discípulos vai dizer: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar não, eu lavo os seus. Jesus vai dizer: não, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Falou: Senhor, se é dessa forma, lave-me por inteiro. Jesus vai falar: não, só basta lavar os pés. Você sabe por quê? Porque os pés é o único corpo do membro que faz contato nessa terra. Nos mostrando que enquanto nós estivermos nessa terra, irmãos, ainda vai ter uma sujeirinha. Enquanto estivermos caminhando nessa terra, nós vamos sujar os nossos pés. Vamos sujar as nossas vestes. Sabe aquela mentirinha que a gente conta para ter uma certa vantagem? Sabe aquela coisinha que a gente liga: patrão, eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou não. Uma mentirinha para poder tirar alguma coisa. Aquilo, irmãos, mancha as nossas vestes, suja as nossas vestes. Mas o sangue de Jesus está pronto para poder purificar. E Jesus lava os pés de todos os discípulos, porque todos os pés estavam sujos. Mas os pés de Jesus, eles não foram lavados, eles foram ungidos. Porque o único que andou nessa terra e não sujou os pés foi Jesus. O único que pode andar sobre essa terra, mas não sujou os pés, foi Jesus Cristo. E é por isso que nós seguimos a Ele. É por isso que nós obedecemos a Ele. É por isso que nós andamos segundo a promessa que Ele tem feito para as nossas vidas. É Ele que tem um exemplo para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos e temos, essa disponibilidade de sermos perdoados pelo sangue de Jesus. Se a gente voltar um tempo atrás, a gente vê a dificuldade que era,
da gente entrar do homem, na verdade, o sacerdote, sumo sacerdote, entrar no santo dos santos, para poder oferecer um sacrifício, para que o pecado da multidão fosse perdoado. Mas hoje não. Hoje nós podemos entrar no santo do santo. Hoje nós temos essa disponibilidade de entrar no santo do santo. Mas quem nos deu essa condição, irmãos? Foi Jesus Cristo. Na verdade, havia um véu naquele tempo no santo dos santos, separando aquele ambiente. Mas o véu foi rasgado, nos dando agora disponibilidade para nós entrarmos. E quando nós falamos que o véu ele foi rasgado, a Bíblia vai dizer que o corpo, a carne de Jesus representava aquele véu. Não sei se vocês lembram, mas os soldados romanos prenderam o nosso Jesus, amarraram o nosso Jesus e com chicotes começaram a dilacerar as suas costas, a sua pele. E Jesus, a Bíblia vai falar que em nada, em momento nenhum, ele questiona, ele murmura ou ele reclama. Porque enquanto aqueles homens estão chicoteando as costas de Jesus, a pele do Senhor está sendo cortada. Mas quem está vendo a pele sendo cortada, não está vendo o véu lá dentro do santuário sendo cortado. Para os soldados romanos era a pele dele que estava sendo cortada, mas Jesus está sentindo os chicotes batendo nas costas dele. Ele fala, pode bater, porque enquanto vocês batem, o véu está sendo cortado, para que eu e você, nessa noite, pudéssemos entrar e louvar o nome do Senhor. Através do sacrifício que Ele fez por mim e por você, através do sacrifício de Jesus. E o que falar sobre o sangue de Jesus? Eu ouso dizer nessa noite que o sangue de Jesus foi a moeda que Jesus usou para comprar a mim e a você. O sangue dele foi a moeda usada para comprar a mim e a você. A Bíblia vai dizer que não foi prata, não foi ouro, e eu te digo nessa noite que não foi real, e nem foi euro, e nem foi dólar. Foi o sangue de Jesus. Quando a gente pega, eu queria voltar aqui um pouco no início do louvor, foi falado sobre o plano perfeito, a gente fala sobre redenção, e a gente passa um tempo dentro da igreja, escuta sobre a palavra redenção, e muitas das vezes a gente não compreende o real significado da palavra redenção. E eu queria explicar para os irmãos aqui rapidamente, para que a gente possa entender e compreender, e dar mais um pouco de valor no plano perfeito. Na nossa vida, brasileira não é de costume a viver a questão da redenção, mas na tradição judaica é de costume. Então quando a gente entende quando a gente compreende e lê na versão judaica, fica um pouco difícil da gente entender, porque não faz parte do nosso cotidiano. Mas entenda bem o que é redenção. Se eu faço uma dívida com o Cleis, eu tenho o objetivo de fazer um grande investimento. Eu não tenho o valor de fazer aquele investimento. E eu sei que Cleis tem muito dinheiro. Eu corro nele e peço ele um dinheiro emprestado. E talvez o meu investimento não deu certo. Tudo aquilo que eu planejei não deu certo. Foi de água abaixo. E agora como é que eu vou chegar nele e falar que eu não tenho dinheiro? E tudo aquilo que eu vender não vai pagar a dívida que eu tenho com ele. Algumas formas de quitar essa dívida. Por exemplo, o ano jubileu, que era de 50 em 50 anos. É uma das formas. Só que imagina que eu tenho uma dívida com ele, e como eu não tenho condição de pagar ele, pela tradição judaica, eu e a minha família se tornam escravo dele, porque eu não tenho condição de pagar. Agora eu me torno escravo de Cleis. E uma das formas de eu ser libertado da escravidão, é esperar chegar aos 50 anos do jubileu e ser perdoado. Só que entenda isso, o ano jubileu foi o ano passado, e eu estou com 50 anos. Se eu esperar 49, quando eu estiver velhinho, que eu já for receber a minha liberdade, quem não quer liberdade mais sou eu. Porque eu já estou velhinho, não dou condição de trabalhar, eu já quero continuar vivendo nas custas dele, nem que eu seja escravo. Então essa opção do ano jubileu já não dá para mim. Há uma outra opção, redenção. E como é a redenção, Bruno? Imagine que agora, Cleison, eu sou o escravo de Cleison juntamente com a minha família. Agora imagine a raiva de Cleison, que me emprestou dinheiro, eu fiz uma ação, não deu certo, e eu não tenho dinheiro para devolver. Imagine como que ele vai me tratar, irmãos.
de forma como escravo, como realmente um escravo. Só que pela lei judaica, existe a opção sobre redenção. O pastor Rafa é um homem abençoado e tem muito mais dinheiro que ele. Ele é meu parente e de longe ele começa a ver o meu sofrimento. Ele fala, moço, a cabeçada que Bruninho deu. E pior que os filhos estão vivendo a mesma situação. Os filhos, a esposa, está tudo sendo escravo de Cleice. E Cleice está baixando a espora, porque ele está com muita raiva dele. E agora, pela compaixão do pastor Rafa, ele fala, não, vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou quitar a dívida com Cleice. Aí o pastor Rafa vem, pela condição que ele me viu, pela compaixão que ele enxergou, ele vem e quita a dívida com Cleice. Aí pela tradição judaica, eu não sou mais escravo dele, mas passo a ser escravo dele agora. Assim é a obra de redenção. Só que entenda isso nessa noite. Agora eu sou escravo dele. Só que de uma coisa nós temos certeza. Ele não irá me tratar como ele me trata. Porque ele me trata com ódio, com raiva. Agora ele me trata com compaixão. Assim foi a obra redentora de Cristo Jesus. Nós éramos escravos do pecado. E se nós dessemos tudo que nós teríamos, nós não conseguíamos pagar a nossa dívida. É por isso que a Bíblia vai dizer que ainda que nós dessemos o nosso corpo, ainda que nós entregássemos a nossa alma, nós não conseguiríamos ser salvos, porque não tínhamos um valor de pagar a salvação. Mas Cristo Jesus pagou a salvação por cada um de nós. Através da compaixão que Ele nos vê, nós éramos escravos do império das trevas. Jesus olha nós como escravos e fala com compaixão no coração dele. Ele fala, vou tirar vocês dessa escravidão e vou te trazer para mim. Agora entenda isso nessa noite, irmãos. Eu deixei de ser escravo? De forma nenhuma. Eu troquei o meu Senhor era esse. Esse agora é o meu Senhor. Eu continuo sendo escravo dele. A diferença do projeto de redenção de Jesus na nossa vida é que Ele não nos trata e nem nos chama como escravo, mas nos chama como filho. Éramos como condição de escravo diante de Deus, mas Ele te trata como filho. Ele te trata como filha. Ele te chama como filho. Ele te chama como filha. Talvez o mundo está te chamando pelo pecado. Talvez o mundo te chama pelos seus defeitos. Mas Ele te chama como filho e não mais escravo. Essa é a obra de redenção de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. A obra de redenção. Aleluia. E eu queria caminhar para o final, irmãos. Trazendo em meditação. E quando os irmãos começaram a louvar o primeiro hino, eu falei, Senhor, que maravilha. Porque eu queria terminar esse culto. Eu não, o Espírito Santo. Queria terminar essa palavra, irmãos. Da mesma forma que começou o culto. Falando sobre o plano perfeito. Sobre o plano perfeito. Que foi feito naquela cruz. Na cruz do Calvário. Imagina um homem que tinha contato com Deus. Que falava com Deus diariamente. Por conta de uma falha, por conta de um pecado, o homem é expulso do jardim do Éden. O homem agora vive na terra. Eu compreendo que na época do jardim do Éden, não que Jesus, não que Deus falava de igual para igual, mas Ele falaria com o homem olhando para frente. E agora depois do pecado, Deus olha para o homem de cima para baixo. Irmãos, parece que no coração de Deus gera uma saudade de ter um homem perto dele. E Deus, eu imagino que Deus olha e vê, eu queria um homem do meu lado, mas agora não tem mais condição. O homem não pode estar do meu lado. E Deus fala, se ele não pode subir, eu vou descer. O homem não pode subir, mas eu vou descer. E aqui, irmãos, eu queria abrir um parênteses nessa palavra. E queria trazer sobre a ministração aos nossos corações. Sobre a comparação. Não sei se você é da mesma forma que eu. Muitas das vezes, pastor, eu me pego assim comparando com pessoas que estão acima de mim.
E quando a gente começa a ver a comparação, teve duas comparações. Primeiramente foi a comparação de um anjo que morava no céu, que hoje é conhecido como Satanás. Ele era um anjo. Se comparou com alguém que estava acima dele. E quando ele compara com quem está acima dele, cresce o desejo no coração dele de estar de qualquer forma acima de quem está acima dele. Em vez dele subir, ele desce. E agora Jesus, diferentemente de Satanás, ele não pensou estar acima de ninguém. Ele decidiu descer e se comparar com quem está abaixo dele. Muitas das vezes a gente começa a comparar com quem está acima. E até então não tem problema nenhum. Mas daqui a pouco começa a criar no nosso coração a inveja. Por quê? Porque ele tem e eu não tenho. Porque ela tem e eu não tenho. Porque a casa dela é boa, a minha é ruim. Porque o carro dele é bacana, o meu é ruim. Começa a questão de comparar com quem está acima. E até aquilo que você tem, você começa a amaldiçoar. Ao invés de você subir, você entra em decadência. Mas quando nós começamos, irmãos, a se comparar com quem está abaixo de nós. Se comparar com quem está abaixo de nós, irmãos, é como fez Jesus. É se colocar na posição de quem está passando fome lá. Colocar na posição de quem está passando frio. Se disponibilizar a trazer um casaco. Se disponibilizar a trazer um alimento. Se disponibilizar a pregar o evangelho para que aquela pessoa acredite e viva uma vida cristã, assim como você vive. Ao invés de você descer, o Senhor vai te exaltar. Então que não venhamos somente nos comparar com quem está acima, mas nos venhamos a fazer como Jesus fez, nos colocar na posição de quem está abaixo de nós. Ele desceu, irmãos, mas subiu mais poderoso ainda. Ele desceu para se comparar com cada um de nós, mas desceu mais, subiu mais poderoso ainda, depois que ele desceu. E Jesus desce nessa terra para cumprir o plano perfeito. Nele, olha, se não tem como o homem subir, eu vou descer, vou morrer na cruz do Calvário e trazer vida para cada um deles. E a Bíblia vai dizer, eu queria citar 3 coisas aqui nessa noite, irmãos. Que ao homem é impossível, o homem sem o Espírito Santo, é impossível vencer essas 3 coisas. Primeira coisa, o pecado. Segunda coisa, a morte. E terceiro, o inferno. Jesus desce e fala, o que está acontecendo, homem? Qual a dificuldade vocês estão tendo na terra? É o pecado? A Bíblia vai dizer que ele foi tentado de todas as formas, mas ele venceu. O inimigo tentou ele de todas as formas. A Bíblia vai falar que Jesus morre. Talvez a morte está até comemorando. Mas ao terceiro dia, ele vem e ressuscita. Ele diz, sobre o pecado ele não tem poder sobre a minha vida. Sobre a morte também não tem poder. Ah, mas e o inferno? A Bíblia vai dizer que ele desce no inferno e toma a chave. A casa que Satanás mora, nem a chave tem ele. Porque a chave está com Jesus. Tudo aquilo que não dava para o homem vencer, Jesus venceu. Era o pecado que o homem não poderia vencer, Jesus venceu. Era a morte que ele não poderia vencer, Jesus venceu. Era o inferno, Jesus entrou lá e tomou a chave. E a pergunta de Jesus para mim e para você hoje: o que eu preciso vencer para você? O que eu ainda preciso vencer para você? A morte eu venci. O pecado eu venci. O inferno eu venci. O que eu preciso vencer? O que eu preciso vencer? Para que nós conseguimos a nos fixar aos pés do Senhor. E quando nós falamos da cruz, irmãos, Jesus ele foi crucificado em uma cruz, em um madeiro. E com a licença dos pastores, queria convidar a igreja para ficar de pé nessa noite. Eu queria compartilhar o que o Senhor tem colocado no meu coração, irmãos. E como eu já disse, queria terminar esse culto da mesma forma que começou, falando sobre o plano perfeito. Jesus ele foi crucificado em um madeiro.
Um pedaço de madeira. Só que você concorda comigo que aquela madeira, antes de ser uma madeira, ela era uma árvore? Aquela cruz, antes de ser uma madeira, ela era uma árvore. Uma árvore que tinha vida. Mas por algum motivo o homem chegou e cortou aquela árvore. Agora já não é mais uma árvore. É um pedaço de madeira. É um pedaço de pau sem vida. Um homem pega aquele pedaço de madeira, pega aquele pedaço de pau e dela faz uma cruz para que Jesus fosse crucificado nela. Em Levíticos vai dizer que no sangue há a vida. Que no sangue está a vida. A mesma Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Eu não sei se você tem a mesma mentalidade que eu, mas eu me identifico como aquela cruz. Nós tínhamos um contato com Deus. Nós éramos uma árvore. Mas por conta do nosso pecado nós somos cortados. E perdemos a nossa vida. Só que a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus lavou aquela cruz. Ele tira a vida que estava nele e coloca a vida na cruz. Jesus tira a vida dele e coloca a vida sobre nós. Nós éramos como aquele madeiro, como aquela cruz. Não tínhamos vida. Era apenas um pedaço de pau morto. Mas através do sangue de Jesus, agora nós ganhamos vida. Através do sangue de Jesus que foi escorrido na cruz do Calvário, agora nós temos vidas em Cristo Jesus. Só que a vida que nós temos não é nossa. A vida que nós temos está em Cristo Jesus. Nós éramos como aquela cruz, apenas um pedaço de pau, que não falava, que não andava e que não cria. Mas através do sangue de Jesus, hoje nós temos vida. Podemos falar, podemos glorificar, podemos entrar no Santo do Santo, podemos exaltar e glorificar o nome de Jesus. Através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, ele tem várias funções em nossa vida. Mas uma das funções do sangue de Jesus é trazer vida àquilo que está morto. E eu não sei, irmãos, como você entrou aqui nessa noite. Talvez você se sente morta, talvez você se sente morto. Talvez o sonho que você tem apresentado diante de Deus está morto. Mas o sangue de Jesus, ele tem poder para restaurar as nossas vidas. O sangue de Jesus tem poder para restaurar os nossos sonhos. Feche seus olhos nessa noite, curve sua cabeça.